Você já se perguntou por que os brasileiros não se sentem latinos? Vamos dar uma olhada nesse vídeo da História Ibérica, é um canal que eu não conheço, mas o título me despertou, porque esse é um questionamento que eu faço muito nos meus pensamentos, com os meus botões aqui. Por que nós outros não nos consideramos latinos? E mesmo assim queremos ser uma potência regional, como já somos com o Mercosul, por exemplo? Então bora pro vídeo, dar uma olhada no que o História Ibérica diz sobre isso. Os resultados de uma pesquisa realizada em 2015 pela Universidade de São Paulo mostraram que apenas 4% dos brasileiros se definiam como latino-americanos. E em 2025, muitos se surpreenderam ao descobrir que também para os Estados Unidos, o Brasil não é visto como parte da América Latina, quase sempre associada apenas à parte hispânica das Américas. Mas o que poucos param para pensar é de onde vem afinal o nome América Latina? Por que não nos chamamos de América? Essa eu conheço, pô. Essa foi o Napoleão que cunhou, salvo engano. Que ele queria afastar os interesses ingleses da região e trazer uma unidade para os países, né? Para as ex-colônias latinas, de origem francesa, portuguesa, espanhola. Salvo engano era isso, mas... Portuguesa ou espanhola? Por que existe tão pouca identificação dos brasileiros com esse termo? Curiosamente, a França esteve por trás da criação não só desse conceito, como de muitas categorias fixadas tanto no imaginário popular como até mesmo na academia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a desconhecida influência francesa na historiografia americana e em como os franceses impactaram desde a forma como se classificam as colonizações até a forma como se nomeia o continente e o complexo de inferioridade que muitos latinos enxergam em si mesmos. Mas antes de começar o vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, seja membro agora mesmo aqui do canal. Assim você poderá ter acesso ao nosso grupo e a conteúdos exclusivos, com direito a aulas ao vivo, para se aprofundar ainda mais nos bastidores da história. Para entender a origem do termo América Latina, temos que saber primeiro como era chamada essa região antes e como os franceses criaram o próprio termo América. Após a descoberta oficial de um novo território a oeste do Atlântico, os espanhóis passaram a denominar esse continente como as Índias. Dia após dia, navegadores a serviço da coroa de Castela se dedicavam a tentar mapear o continente, e um dos primeiros que conseguiu esse intento foi Américo Vespúcio, que em 1503 escreveu sua obra Mundos Novos. Américo, em sua obra, relata maravilhado muitas coisas das novas terras, e sugere que as costas daquilo que se está mapeando é na verdade um novo mundo e não a Ásia. Essa carta, escrita ao seu amigo italiano Lorenzo di Pier Francesco de Médici, foi publicada em latim e se espalhou por toda a Europa, virando uma febre. Na carta, Vespúcio não faz referência a Colombo, o verdadeiro entusiasta e descobridor do continente, e dá a entender que o primeiro contato real com o continente foi o dele, mesmo Colombo tendo aportado na costa da Venezuela anos antes. E é então que os franceses entram. Na cidade de Saint-Dié-des-Vosges, começou a fofoquinha dos navegadores. Complicado isso aí. Um grupo de humanistas franceses se reuniu para formar o Ginásio Vosgiano, onde se dedicavam à difusão da cultura e da ciência. E lá, eles contavam com editores, revisores, tradutores, ilustradores e procederam a uma manipulação editorial da carta de Vespúcio. Lá, eles modificam a carta, que ao invés de ser dedicada ao chefe de Estado de Florença, Pierre Soderini, agora estava dedicada a Renato II de Lorena. Essa versão afirmava que a carta tinha sido escrita em francês e depois traduzida para o latim. E o desejo deles era justamente engrandecer a figura de Ricardo II de Lorena, que comandava um pequeno estado no interior da Europa, com a dedicatória de Américo Vespúcio, em suas palavras, sendo a ele. E ali, o cartógrafo alemão Martin Waldsein Müller nomeia esse território em seus mapas como América, a terra de Américo. Assim, se antes se chamava aquele território de Novo Mundo ou Índias, agora seria um nome muito mais atrativo, América, a terra de Américo. E desse modo, o nome do verdadeiro descobridor Cristóvão Colombo acaba apagado dos mapas e do conhecimento geral.
O navegador só foi novamente lembrado e exaltado justamente por um de seus maiores opositores, Bartolomé de las Casas, que apesar de o criticar abertamente por suas políticas no Novo Mundo, também o acredita pela descoberta do continente em sua obra História de las Índias. Mas o termo América Latina só surge curiosamente no século XIX. Até essa época... Já imaginou se fosse Mas seria Colômbia? O continente, se fosse por causa do Cristóvão Colombo? Se classificava o continente americano como América Espanhola, América Portuguesa e América Anglo-Saxã. Mas os franceses tinham muitos interesses na parte ibérica da América. Desse modo, usam da desculpa da posse do Haiti para difundir uma nova classificação, algo que de alguma forma reforçasse o laço com a América Portuguesa e Espanhola. E assim, pela primeira vez, surge o termo América Latina. O primeiro a usar essa denominação é Michel Chevalier, que foi um importante intelectual francês dos anos 1830. Michel sugeria em seus escritos que a América Espanhola e Portuguesa tinha uma grande similaridade cultural com os países românicos, os países latinos, e assim cria essa denominação para se contrapor à América Anglo-Saxã. Esse termo, por si mesmo, foi amplamente popular, em especial nos próprios países latino-americanos, para se distanciar de terminologias que remetessem às suas antigas metrópoles europeias. E essa nova terminologia fundamentaria que Napoleão III invadisse o México para tentar implementar o Segundo Império Mexicano. Isso porque a França, com essa nova terminologia, não seria mais uma nação estranha, mas, de certa forma, uma nação irmã da América Ibérica. Uma nação latina como eles. No entanto, essa... Assim, apesar do desejo intervencionista, é algo que faz muito sentido, né? Você vai, pelo menos nas raízes culturais e afins, é muito engraçado como mesmo com a nossa distância com o resto da América Latina, as coisas são muito próximas, né? Até, sei lá, olha pra coisa da Louisiana e tal, uns que tem um pouco mais essa influência francesa, né, de colonização, e é algo que vai lembrar muito mais o que foi o Brasil, o que foi uma América espanhola na época colonial e afins. Os prédios, tipo... Realmente, isso é bem diferente entre os anglo-saxões, os ingleses e afins, e os latinos, né? Os espanhóis, franceses e portugueses. E a gente tem muita similaridade, até às vezes nas questões de... Tem uma coisa que sempre me pega muito, que é as questões de afeto, né? A família, a importância da família, a família sempre presente, é um negócio que, tipo, tá tanto no Brasil quanto, sei lá, na Colômbia, etc, etc. Mas, bora lá, vamos... As terminologias não tardariam a gerar novas classificações, também oriundas da França. Em especial, com um economista chamado Pierre-Paul Leroy-Beaulieu. Beaulieu criou uma teoria econômica que diferenciava colônias de exploração e de povoamento. De acordo com ele, a América Latina era subdesenvolvida por ter sido uma colônia voltada à exploração de recursos naturais, ao passo que a América Anglo-Saxã tinha sido bem desenvolvida por ser uma colônia de povoamento. Já ouvi esse discurso, hein? Ocupada por famílias assentadas da Europa e com um clima similar ao da metrópole. Ele, assim, teorizou que a América Anglo-Saxã deu certo porque famílias teriam ido colonizar esse território e se estabelecer no local, indo para construir em um clima similar ao da metrópole, ao passo que as de exploração, o clima era diferente e o sistema era o de plantation, feito apenas para explorar os recursos da terra. Pô, mas aí você pega o exemplo da Austrália, né? Com um monte de prisioneiro, pá. Deu certo. Mas e aí, né? O interessante disso é que o pensamento de Leroy era muito adaptado à realidade francesa, já que a colonização do Haiti, de fato, foi baseada em um sistema plantation, ao passo que a do Quebec não. No entanto, apesar de muito aceita inclusive na academia,
essa teoria tem muitos pontos questionáveis. Por exemplo, a América Espanhola, em seu apogeu, dispunha de mais de 20 universidades fundadas pela coroa espanhola, e até a mais interiorana delas, como a Universidade San Francisco Xavier de Chuquisaca, no interior da Bolívia, se oferecia cursos até o doutoramento. Quando os estudos gerais de Harvard foram fundados, já haviam 6 universidades espalhadas pela América Espanhola, com a mais antiga operando há mais de 100 anos. Além disso, famílias inteiras também vieram ao Brasil se estabelecer, inclusive a fundação da Nova Lusitânia, que geraria a capitania de Pernambuco, foi feita dessa forma, com a vinda de diversas famílias inteiras do norte de Portugal. O próprio donatário da capitania trouxe toda a sua família, com sua esposa Brice de Albuquerque governando Pernambuco após sua morte. E Portugal replicou no Brasil exatamente a sua arquitetura, seu modo de vida e seus costumes, de modo que podemos ver ainda hoje edifícios brasileiros que facilmente se confundem com muitas vilas portuguesas. O mesmo aconteceu na América Espanhola, onde a coroa não se limitou a fundar universidades, como também chegou a patrocinar expedições, como a do Dr. Francisco Javier de Balmes, para vacinar a população da América Espanhola contra a varíola. Isso logo no começo do século XIX, em um esforço nunca antes visto na história. Além disso, se criou a designação colônia, que nunca foi usada nem por Portugal nem pela Espanha em seus documentos oficiais. Ao passo que o Brasil era conhecido como Estado do Brasil, junto do Estado do Maranhão e Grão-Pará, a América Espanhola era chefiada por vice-reinos, com cortes vice-reais. Sim. Mas, para Leroy Beaulieu, isso não era algo relevante. Os portugueses e espanhóis têm seus territórios ultramarinos qualificados como colônia, igual a dos ingleses. Mas tudo isso chegaria no ápice por meio do racismo científico francês com Joseph Arthur de Gobineau. Em seu livro Ensaios sobre a Desigualdade das Raças Humanas, de 1853, ele teoriza coisas como a superioridade da raça germânica sobre a raça latina. E da mesma forma, na Inglaterra, se desenvolvia o darwinismo social, onde tentava aplicar a teoria da evolução das espécies às sociedades humanas. E nesse sentido, os latinos, ou seja, os ibéricos como portugueses e espanhóis, seriam inferiores aos franceses e ingleses, e ainda mais seriam os povos da América, com quem esse povo teria se miscigenado. E o que é interessante disso tudo é que muitos desses conceitos franceses seguem sendo perpetrados no imaginário coletivo dessa região do mundo. Sim, né? Não é incomum você ver pessoas que ainda defendem isso e que falam mais. Dizem que se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses, estaríamos muito melhores. Ah, que se não fôssemos colônia de Portugal, nem de Espanha, o Brasil seria, pô... O pessoal esquece que existe Papua Nova Guiné, Nigéria e outros tantos países colonizados pelos ingleses que tiveram consequências muito complicadas, inclusive. Mas não é difícil, né, falar que isso é baboseira quando você vê essas teorias freestyle do século XVIII, né? Darwinismo social e afins que fizeram absurdos, né? E justificaram absurdos, né? Assim como teoria eugenista, essas várias teorias pseudo-malthusianas e pseudo-darwinistas, né? Não é difícil encontrar pessoas que difundem abertamente que se a Inglaterra tivesse colonizado a América Latina, essa seria desenvolvida. Ou que prefere aplicar a denominação anglo-saxã de colônia aos vice-reinos espanhóis e aos estados portugueses, que nunca se chamaram dessa forma. Inclusive, o historiador Tito Lívio Ferreira foi um dos maiores difusores dessa realidade por meio da sua obra O Brasil Nunca Foi Colônia, onde, após a detida análise de milhares de documentos dos séculos XVI, XVII e XVIII, defende que o Brasil era uma parte integrante do Império Português e que a designação de colônia não aparece em momento algum em Portugal quando se refere ao Brasil. E o que é interessante nisso tudo é que a colonização dos Estados Unidos, dita de povoamento, foi feita por companhias comerciais, como a Companhia da Virgínia, de Massachusetts e de Plymouth.
E enquanto na coroa britânica se relegava as colônias britânicas às companhias comerciais, não as dando o status de equivalência, na América Espanhola são criados vice-reinos, que são as mesmíssimas estruturas administrativas que existiam no território europeu. Se na Europa existia o vice-rei de Aragão e Valência, também no outro lado do Atlântico existia o vice-rei do Peru e da Nova Espanha. Ou seja, era a mesma estrutura administrativa em diferentes cantos do império. Mas isso, de fato, pouco importava para boa parte da academia, preferindo sempre adotar a conceituação do economista francês introduzida no Brasil por Caio Prado Júnior. Assim, o brasileiro não se identificar como latino não é à toa. Essa classificação genérica faz parte de uma categoria histórica e política criada de forma artificial para organizar o mundo em hierarquias e justificar projetos de influência e poder. Discursos que levam pessoas a acreditar em colonizações melhores ou piores e implicitamente na superioridade de povos, com a idealização da colonização anglo-saxã em detrimento da colonização ibérica, tida como inferior. Assim, talvez o mais importante não seja abandonar o nome América Latina ou colônia, mas sim entender de onde vem. Porque, no fim, quem define os nomes costuma definir também as narrativas. E quem controla as narrativas, controla a forma como o passado é lembrado e o futuro imaginado. E você, conhecia esses fatos? O que mais te surpreendeu? Então já deixa agora mesmo seu comentário. Legal o vídeo, interessante. Se você gostou do vídeo, vá lá no História Ibérica, se inscreva no canal, curta, comenta. Mas, particularmente, eu preferia uma abordagem um pouco mais sociocultural sobre o termo, porque a gente também não pode se prender tanto a termos somente pela historicidade deles e por que eles foram formados. Porque línguas são vivas e termos ganham novas simbologias, ganham novos significados com o passar do tempo, né, com transformadas sociedades, etc. Do tanto que tem um outro termo que era usado totalmente de forma pejorativa e foi ressignificado pela comunidade, assim como muitas vezes viado, que pode ser um xingamento também, dentro da comunidade pode não ser. E acho que alguns termos mais gerais, como o América Latina, latino, entram nesse conceito, porque talvez para os Estados Unidos seja algo pejorativo, mas para uma América Latina, e dentro da própria historicidade, isso ganhou tantos aspectos que é muito reducionista você dizer que o brasileiro não aceita porque vem disso, quando não é. Ou, talvez devêssemos olhar para o passado para entender que isso pode talvez significar... Também não, porque significados mudam ao longo do tempo, e eu sinto falta um pouco dessa questão de como mudou. Porque dentro da história latina, dentro da história das Américas e do Brasil, existiram muitos momentos, tanto de nacionalismo, que reivindicava esses nomes, usava como próprios e dizia, beleza, somos latinos, não queremos vocês aqui. E que foram mudando esse significado. Isso acontece ao longo da história, tanto da americana quanto... nossa mesmo. Do tanto que também tiveram outros movimentos. O Brasil já foi uma potência regional, e daí isso gerou essa contradição entre latinos e brasileiros, etc. O Brasil também foi um império, as outras colônias acabaram virando repúblicas. Então tem vários contextos, várias coisas da história mesmo que eu acho que esse vídeo deixou um pouquinho de lado. Acho que ele focou muito na criação do termo América Latina, mas acho que ele não responde por que a gente não se considera tão latino. Será que eu consigo achar um vídeo pra dizer pra gente por quê? Se você quiser ver a continuação dessa história, não deixe de se inscrever no canal. Vou tentar achar outro vídeo que pegue um pouco mais esse contexto, que eu acho que ficou faltando um sabor latino nessa história. Se você curtiu, deixe seu like, comente se você concorda comigo ou não, se você concorda com o autor do História Ibérica, e não deixe de fortalecer nosso corre, se inscrever, se quiser fazer uma doação, fique à vontade. Até a próxima e tchau.